Bom, galera, então se você não sabe usar o Present Perfect, não sabe que horas da sua vida que você tem que usar, por que existe Present Perfect e passado, por que não é tudo só passado, meu Deus do céu, esse vídeo é pra você. Você tem que assistir, porque hoje você vai entender de uma vez por todas por que existe o Present Perfect, por que ele é tão importante e por que você deveria usá-lo muito mais. Hello guys, Teacher Gracie here e hoje oficialmente I'm back. Voltei com os vídeos e vou colocar tudo em dia pra vocês. Bom, fiquei sumida aqui um pouquinho do YouTube, do meu Instagram também, devido a uma mudança, como vocês podem ver, mudou todo o cenário aqui porque eu acabei mudando de casa e toda mudança vem com mudanças, né? Mas enfim, então hoje, para retomar os nossos vídeos, eu quero muito retomar num assunto que eu mais amo, que é a gramática. Hoje eu quero explicar para você o Present Perfect. Eu tava fazendo uma maratona de vídeos e de textos no blog também, explicando para vocês todos os tempos verbais, o porquê que a gente usa, quando que a gente usa, como que usa, porque é muito importante. Uma das principais causas dos alunos não conseguirem falar é você não ter a segurança, não ter a certeza de que você está falando uma coisa correta. Apesar de você ter vocabulário, saber o verbo, na hora que você fala, é como o meu amigo Diogo disse, eu sei que eu tô falando mim, ser, Diogo, eu gostar, eu querer, né? Você sabe que você fala assim, tipo, a gente fala que nem índio, mas eu quero parar um pouco de falar isso, vamos comparar com o Tarzan. Então a gente fala igual o Tarzan, por não saber se está conjugando certo, se está falando certo. Por que isso acontece? Porque cada tempo verbal ele vai ser responsável para entrar numa determinada mensagem que você está passando. Então se você está falando coisas de ontem, e é nitidamente de ontem, se você está dando data, você vai usar o passado. Se você está falando de coisas para o futuro, fazendo ou uma previsão, ou então dando uma certeza, alguma coisa que você já agendou para o futuro, você vai usar os dois tipos de futuro. E aqui nos cards eu vou ficar colocando todos os tipos de tudo, de todos os vídeos que eu já fiz, para você dar uma conferida lá. Agora, se você está falando do seu tempo presente, bom, óbvio que você vai usar o presente, mas existem dois tipos, e você pode conferir nos cards que eu vou colocar aqui também, não sei se vai aparecer aqui, depende, né? O vídeo tá espelhado, não tá. Bom, hoje eu quero falar do Present Perfect. Por que eu quero falar dele? E eu amo ele de paixão e eu vou explicar o porquê. O Present Perfect, ele fala do passado. Só que ele fala de um passado que a gente não tem data, que a gente não sabe quando que aconteceu. E por que isso? Porque quando aconteceu, quando nós temos a data, quando a gente consegue colocar na linha do tempo, e eu consigo exatamente saber que dia, que hora, quando foi, isso quer dizer passado. Tem o past simple, tem o past continuous para fazer isso. Agora, quando eu tô falando alguma coisa do passado que só aconteceu e eu não sei quando, a importância da minha mensagem tá onde? No fato que aconteceu. A importância da mensagem tá em dizer o acontecimento, em dar uma life experience, alguma coisa muito maneira ou não que já aconteceu comigo. Mas o foco tá no acontecimento, o foco tá na novidade que eu quero contar, no fato que eu quero contar. E ó, it doesn't matter quando que aconteceu, não importa, tá? Outras características do Present Perfect é você expressar alguma coisa que já aconteceu, só que numa data que ainda não terminou. Então, talvez não seja uma grande novidade assim, talvez não seja assim uma coisa um fato muito relevante. Ele só não terminou. Então, ele não pode estar gravado no passado, assim, cravado na linha do tempo do passado, porque se ele não terminou, quer dizer, ele ainda está em movimento. E isso parece um pouquinho present continuous, certo? Só que eu sei exatamente a data que isso começou e ele nunca terminou, tá? Então, por exemplo, se eu falo que eu estou estudando inglês, tá acontecendo agora? Não, porque agora eu tô gravando um vídeo, tô tomando café, tô falando com vocês. Mas começou há um tempo atrás e nesse exato momento da minha vida isso está acontecendo, certo? Então eu posso expressar isso usando o Present Perfect também, porque é uma ação que começou
e ainda não terminou. Não quer dizer que está acontecendo agora. Se ela estivesse acontecendo exatamente agora, eu ia trocar e eu ia falar present continuous. I am studying English. Mas ela não está acontecendo agora. Porém, ela começou e ainda não terminou. Tá? Ela começou aqui, eu sei a data de início, mas eu ainda não sei a data de término. Por quê? Porque ainda está em movimento. Se eu soubesse a data do término, eu ia ter que falar as coisas em past, tá? Ou continuous, ou past simple, dependendo da mensagem. Deu para entender a importância do present perfect? Então é o seguinte, vamos aos exemplos, né? Como eu disse para vocês, eu posso usar o present perfect em algumas situações. E eu vou dar um exemplo para cada uma delas para ficar mais fácil na hora de você construir, na hora de você passar essa mensagem. Mas é o seguinte, se você quer a regra da gramática, mais exemplos e tudo mais, vai lá no blog www.teachergrace.com.br, que lá geralmente as aulas estão completas, cheias de exemplos, com desenho, com foto, com tudo que você precisa, tá? Vamos aos exemplos? Number 1. O que eu mais gosto do present perfect é falar que ele é o tempo verbal da life experience. Então, se eu quero te contar alguma vez que eu já li um livro, que eu já comi no restaurante, que eu já vi aquele filme, que eu já fui para algum lugar, não importa quando, e sim o que eu fiz, a ação é muito legal, a novidade é muito legal, certo? Então eu vou usar present perfect para expressar isso para você. I have read that book. I have eaten at that restaurant. I have been to Dublin. Quando eu disse que algumas ações começaram e nunca terminaram, veja bem, olha o tipo de ação que eu tô falando. Por exemplo, eu não sou de Blumenau, hoje em dia eu moro aqui nessa cidade, mas eu sou de São Paulo. Só que eu moro em Blumenau desde 1994. Bom, como é que eu expresso isso? É uma ação que começou em 1994, mas ela nunca terminou, certo? Ela ainda continua acontecendo. Então, eu vou falar assim, I have lived in Blumenau since 1994. Ok? Eu posso usar o since para dar essa data de início, tá? Mas como ela ainda não acabou, ela não é passado, tá bom? Ou então, eu posso falar, por exemplo, agora eu não sei fazer a conta, mas vamos dizer que eu moro em Blumenau por 20 anos. I have lived in Blumenau for 20 years, tá? Então eu posso usar o since para dar a data de início ou for para dar a somatória toda de tempo que essa minha ação está acontecendo e que ainda acontece. Ela não terminou, senão ela vira passado. Lembrem-se disso. O fato é que quando a gente usa o present perfect, não existe uma tradução no português e por isso que ele é difícil de engrenar o uso dele na nossa língua. Só que o que acontece? Quando você está conversando com alguém, você dá mais life experience ou você vai dar mais datas do passado? Bom, eu tenho certeza que você fala muito mais de life experience. Então, isso automaticamente faz com que você tenha que usar muito mais o present perfect do que o próprio past, né? Só que o que acontece? A gente pensa uma frase, eu li esse livro, eu comi naquele restaurante, eu já vi aquele filme. Passado, eu vou falar no passado. Entende? A gente não tem no português um tempo verbal que usa o have, por exemplo, como o verbo auxiliar. Só que eu sei que a mensagem é que vai determinar se eu tô falando past no inglês ou se eu tô falando present perfect, tá? Então, quando você tiver que contar uma life experience, alguma coisa que aconteceu sem dar as datas, você vai usar o present perfect, tudo bem? Quando você contar alguma coisa que já aconteceu no passado e que ainda vem acontecendo, você vai usar o present perfect. Se eu tivesse falado só da minha mudança, bom, ela aconteceu lá em 1994, ponto final. Eu não tenho que usar perfect não, eu tenho que usar o past, tá? I moved to Blumenau in 1994. Pronto. Usei passado porque eu só estava falando daquela data. Nesse caso, no meu assunto, a data realmente era importante. Por isso, falei no passado. Agora, eu vou dar a mesma informação, só que usando o present perfect, dando foco na ação. I have lived in Blumenau for 20 years. I have lived in Blumenau since 1994. Eu sei que 20 anos e 1994 não é a mesma soma, mas é que eu não contei antes de gravar esse vídeo e eu não consigo fazer isso agora. Vamos lá então, terceiro uso do present perfect para facilitar a vida de vocês. O que você pode usar o present perfect também? Quando você tem uma ação que ela está muito ligada ao seu presente, tipo, ela acabou de acontecer.
Da mesma forma que eu usei o since e o for antes, que são preposições, eu posso usar o just agora para dar essa ideia de que uma coisa acabou de acontecer. Just é uma palavrinha que ela dá muita ênfase de pouca quantidade, pouco daquilo que ela vai falar, né? Então pode ser pouca quantidade, pouco tempo, poucas horas, enfim. O just, ele dá uma ênfase para pouco, tá? Pouco, pequeno, enfim. Então, por exemplo, vocês vão perguntar assim, cadê o JP? Where's JP? Nossa, ele estava aqui comigo agora, ele acabou de sair. He has just left the room, tá? Então, left é o verbo leave, que tá na terceira coluna, que é o que a gente tá usando, porque para construir o present perfect, eu preciso sempre usar o modal verb, o auxiliary have ou has, quando for he, she, it, e depois os verbos da terceira coluna que estão no past participle, que é o particípio dos verbos, tá bom? Então, o left, ele faz parte do particípio. He has just, lembra? He has just left the room, tá? Ou seja, ele acabou de sair. O just, ele vai me ajudar a dar essa ênfase de que uma coisa acabou de acontecer. Ou seja, o que aconteceu há um segundo atrás já é passado, teoricamente, não é verdade? Bom, então o present perfect é usado para esse passado muito recente, mas eu não consigo te dar uma hora exata ou cravar, ou enfim, não importa a hora, o minuto que ele saiu da sala. O que importa é que, cara, ele tava aqui agora há pouco, já saiu. Não acredito. Quando você chega na casa de alguém te oferece dinner, né? Mas você já comeu. Aí você fala o quê? Nossa, acabei de jantar. A pessoa tá interessada na hora que você comeu? Não, só se você comeu ou não, se você já comeu ou não. Então você responde no present perfect. I have just eaten. I have just had dinner, tá? Lembrando que primeiro eu uso o have para ele ser um auxiliar, mas depois eu vou ter que pegar o have de novo como verbo principal. Porque quando eu falo comer ou beber, eu uso o have para expressar. Have a drink, have a coffee, have dinner, né? Então, I have just had dinner. Oh, I'm sorry. Então, galera, deu para entender que o present perfect, ele provavelmente é muito mais usado que o passado no nosso daily speech, no nosso discurso diário. Por quê? Pensa comigo, quando você tá falando com pessoas, você fala mais as horas que aconteceu cada coisa ou as experiências que você já teve, né? Bom, então pense bem na hora de falar, pense bem na hora de escrever, pense bem na hora de usar ou past ou present perfect, porque pode ser que você tá jogando tudo pro passado porque é mais fácil, porque a gente tem past no português, então a gente acaba traduzindo literalmente, sendo que a mensagem que a gente queria passar era outra, que a gente queria realmente dar ênfase era no acontecimento e a gente acaba dando ênfase na data, no passado, cravando isso na nossa linha do tempo lá do passado e etc, etc, etc. Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido e se vocês quiserem ver toda a gramática, como construir as frases bem bonitinhas, usando he, she, it, you, blá, 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 o have, o has, a terceira coluna, Jesus, o que é isso, a terceira coluna? Bom, eu super indico vocês a irem lá pro blog www.teachergrace.com.br, que lá no blog eu coloco tudo na íntegra, a aula certinha, com mais alguns links para você assistir outras pessoas, outros teachers explicando isso, outras páginas com exemplos, e aí isso aí pode se formatar melhor na sua cabeça. O que você acha? Dá uma visitada lá no meu blog, os links estão todos aqui embaixo, ok? Eu sou a Teacher Grace, eu sou a teacher da My English School, a sua escola online. E lembrando que nossas matrículas estão sempre abertas, estamos abrindo turmas sempre ou encaixando alunos nas turmas que já estão acontecendo. Se você quiser ver o seu nível, faz o nosso teste de nivelamento, é gratuito. Se você quiser conhecer também o nosso aplicativo, eu super recomendo que você nos mande uma mensagem, links aqui embaixo, para você conhecer o nosso aplicativo. Sabe aquele aplicativo Duolingo? Então, o nosso é muito melhor. Mas enfim, para você ter uma ideia do que é mais ou menos aquilo lá. São imagens maravilhosas, aulas completas e tem também nativos falando com você. É um aplicativo onde você tem que falar
O aplicativo tem que escutar para poder te dar uma nota, para poder entender. Você já sai falando desde o primeiro dia de aula com a gente, tá bom? Nossas aulas são online e são presenciais também, se você estiver aqui pela cidade. Então não deixa de conhecer a nossa escola, porque eu tenho certeza que você vai amar. Nosso Instagram tá aqui também em algum lugar desse vídeo. O meu Instagram tá aqui em algum lugar desse vídeo, né? Se você não me segue aqui nesse canal, então já clica aqui no botãozinho de se inscrever, aperta o sininho, porque tem vídeo sempre, tá? Desconsidera essa pausa que eu dei aí para fazer a minha mudança. Guys, eu sou a Teacher Grace. Thank you very much for watching this video and I see you soon, ok? Bye bye!